Estamos de volta com o Código Aberto numa nova semana, novo tema, mas é o mesmo tema dos outros 6 encontros que nós já tivemos. Nós estamos conversando sobre a primeira e a segunda epístola de Pedro. O que você tem achado, o que você tem aprendido com isso? Não esquece de compartilhar com a gente as suas impressões e até mesmo se você discorda de alguma coisa, fala pra gente. A gente aqui às vezes conversa e continua conversando sobre os assuntos, mas nós não somos, já falamos sobre isso, nós não somos unânimes em pensamento, mas nós somos unânimes em propósito e às vezes a gente pode ter, e às vezes não, a gente sempre tem espaço para pensar diferente, tá bom? Então compartilha com a gente as suas impressões e lembrando também que esses convidados bonitos que aqui estão, eu gosto de falar que vocês são bonitos, né? Já percebi. Eu tô percebendo. E nós somos mesmo, né? Se a gente não se valorizar, quem vai valorizar a gente? Eu falo de vocês são bonitos porque esses seres bonitos aqui, a gente está junto no Contra a Cultura também. Então, se você ou assistiu o código e tá faltando alguma coisa, novotempo.com/contracultura e lá você tem os áudios que a gente grava também sobre o mesmo tema, tá bom? E a gente tem aqui o pastor Charles, você tá bem? Olá. Tudo em ordem? Tudo caminhando. Chegamos na metadinha da nossa temporada. Metadinha já, né? O pessoal que tá assistindo falou, a gente tomara, é expectativa, tomara, né? Expectativa. Tomara que não seja... Tomara que não. Ufa. Ufa. Pastor Charles, a gente vai conversar essa semana sobre liderança e serviço, mas antes de a gente entrar no assunto, eu quero saber de vocês e começar por você. A gente tem nossa carreira, nosso trabalho, né? Aquilo que a gente está empenhado em maior parte do tempo, mas a gente sempre encontra um espaço para fazer alguma coisa a mais para servir também. Você está estudando, né? Estudando. Está estudando que área, pastor? Ciência da religião. Ciência da religião. É bom diferenciar. Não é ciência e religião. É ciência bom enfatizar da religião. Da religião. Exato. E o que é a ciência da religião? Da religião estuda o fenômeno religioso, né? E os desdobramentos sociais, históricos. Estuda a religião do ponto de vista dessas ciências sociais, né? Como ela dialoga com essas ciências sociais e como que ela foi construída historicamente. É mais ou menos isso. Você está em que momento da pesquisa aí? A gente está começando. Comecei esse ano, né? Ano passado a gente passou pelo processo seletivo. Uma universidade que fica ali na região de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E já tinha alguns colegas que tinham estudado lá, falaram muito bem, eu pesquisei um pouco a grade, achei interessante. E aí eu me inscrevi no processo, passei e esse ano eu estou começando, tendo as aulas e pensando em alguma coisa aí no projeto de pesquisa que a gente tem que escrever, né? Para servir melhor. Para servir mais e melhor. Ok. Nayeli também está aqui. Você está bem, Nayeli? Estou bem. Nayeli, você vai cantar hoje de novo, né? Vou cantar... Ai, de novo fica chato, né? Você fala, vai cantar hoje de novo, Não, né, você Nayeli? vai cantar hoje de novo. De novo é repetição. Você que deu esse tom. Não, é que eu te conheço, né, Thiago? Deve ser, não é uma novidadinha. Mas eu vou cantar hoje novamente, muito bem acompanhada, foi no por episódio sinal. passado, galera. Eu acho que o assunto da perseguição já passou. Ok. E você vai cantar hoje acompanhada pelo maestro Jader Santos. Maestro Jader Santos. Que honra, né, gente? Que honra, que honra. Isso é para poucos. É. Eu tenho que me considerar uma pessoa muito especial. Bom. E aí, mestre Thiago? Tudo bom, Tudo senhor bom? Jader Santos? Na paz? Bom Estamos vê-lo. O Chapolin está falando que você está virando pianista oficial do Código Aberto. Você viu? Olha, se eu receber essa condecoração, eu vou ficar super feliz. Eu não sei quem é mais lisonjeiro. Não, mas eu gosto muito de vir aqui. Que bom. Gosto mesmo, e aí quando a gente estava conversando da possibilidade, fiquei feliz que eu estava aqui, não estava viajando. E vou ter o privilégio hoje de tocar umas notinhas aí para a irmã Nayeli. Nayeli. Que bom. As parcerias. Será bom ouvir vocês dois. Ótimo. Nayeli, falando em música, você também tem você está aqui na Novo Tempo, trabalhando fora da área musical, mas você também tem seu ministério de música. A minha vida é engraçada, né? Eu tenho formação na área de tradução. E eu acabei entrando para trabalhar aqui com produção de TV, uma coisa que eu nunca imaginava fazer na vida. Tem sido muito bom. Trabalhei diretamente com o nosso produtor, Thiago Chapolin, que é um cara muito gente fina. Mas a música sempre presente, né? Sempre quando eu tenho a possibilidade, eu saio para cantar os finais de semana. A gente está com um sonho bem assim, quimérico, de um novo álbum. Que Deus abençoe para que isso possa acontecer e para vocês não ficarem tendo que ouvir as mesmas músicas. Eu ouço aquele CD ainda e tranquilo. Tá satisfeito ainda, né? Tô satisfeito ainda. Já faz 10 anos, mas você já eu sempre ouço ele de novo. Ok. Isaac, você também está aqui, trabalha também na Novo Tempo, mas também tem uma vida
Ocupada e de outro lado. Pois é, eu há algum tempo já, quase 10 anos, desde 2008, eu venho desempenhando um ministério paralelo na internet, né? Eu tenho um site chamado cristãoscansados.net e ali eu tento trazer várias reflexões teológicas, práticas, do viver cristão, né? Dentro dessa ideia de que a gente precisa vigiar o nosso sono, assim como os apóstolos estavam lá no Getsemane, né? E Paulo vai falar lá em Romanos 13 que o sono é algo que pode nos tirar dessa coisa de vigiar, né? Então, cristãos cansados porque a gente está ali cansado, querendo cochilar, mas a gente precisa ser vigilante. E aí eu tento trazer essas reflexões bíblicas nas diversas plataformas. Às vezes eu vou para o vídeo, gravo vários vídeos, estou ali no podcast também, né, Bianca? O tempo todo no podcast, textos, traduções, tentando trazer material importado para a gente poder disponibilizar para a galera. Então, esse é o jeito de servir. Bom você falar disso porque o cristãoscansados.net é uma boa fonte de material para você que quer ver coisas, às vezes diferentes, um material ou outro que não está disponível na nossa língua, acaba passando por lá e você tem isso, é uma boa fonte de materiais e tudo isso estamos servindo ainda mais, né? Essa é a ideia. Deus tem abençoado bastante. Amém. E a Bianca, que é apresentadora do Conexão, mas também estamos aí no Contra a Cultura e tem também uma agenda aí paralela, né, Bianca? O Contra a Cultura, inclusive, é um projeto até que pessoal, né? Porque aqui na Novo Tempo a gente tem atividades, eu estou envolvida com a produção executiva do Conexão Jovem, também a apresentação, e a Nayeli também com a produção dos programas, o Isaac também, e a gente viu ali uma coisa em comum da gente criar algo para que, poxa, a gente pode oferecer mais, né? É algo que a gente faz até fora da nossa agenda de trabalho. A gente grava aqui, mas é fora da nossa agenda de trabalho. E aí surgiu o Contra a Cultura. Então, eu levo isso também como um ministério pessoal, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente coloca o coração ali e as nossas habilidades para oferecer mais. E eu também tenho um blog, né? Inclusive foi o próprio Isaac que me ajudou a montar ali e tal, colocou no servidor e tudo, que é o blog Produtivizando. Eu falo sobre produtividade e missão também, né? Como nós, jovens, podemos ser mais produtivos para servirmos melhor. Né? Então, como eu posso ter uma vida onde eu não tenho tantas ocupações e sim mais produtividade, ou seja, eu não preciso fazer mais coisas, mas eu preciso fazer coisas de qualidade, para que eu me prepare o suficiente para poder ter tempo hábil para, consequentemente, servir melhor o outro. Qual que é o endereço? www.produtivizando.com.br. Por que produtivizando? Porque é a produtividade no presente, mas contínuo, né? Então, produtivizando o tempo todo. Só vou parar de produzir melhor quando eu parar de respirar, né? Seria mais ou menos isso. E cada um de nós, você ouviu aí, cada um tem a sua um lugar que sai às vezes um pouquinho da nossa zona de conforto, sai um pouquinho do nosso trabalho, aumenta um pouquinho nossa agenda, mas é porque a gente tem não apenas o desejo de fazer mais, mas é porque a gente entende que a gente pode oferecer um outro tipo de serviço também, algo mais do nosso serviço que a gente já faz. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente vai estudar hoje na lição, essa semana, né? Aquilo que o guia trouxe para a gente e que está na primeira carta de Pedro. Nós ainda estamos na primeira carta de Pedro, nós ainda teremos a segunda carta de Pedro daqui a algumas semanas para a gente estudar. Mas o tema dessa nossa semana é liderança servidora. É a ideia de líderes, de gente que entende as responsabilidades que recebeu, que entende os dons que tem e coloca isso a serviço do reino de Deus. E a questão aqui é que essa liderança servidora, ela não, só para a gente introduzir, ela não tem a ver simplesmente com a questão religiosa. Porque às vezes a gente volta àquela coisa da separação, né? O líder servidor, ele não é só líder servidor quando ele está envolvido em trabalhos de igreja, né? Espirituais, né? Espirituais. Ele é servidor, mesmo que ele esteja talvez em um outro ramo de negócio. Serve a igreja, ele serve gente. Sim. A gente não lida com coisas, né? Isso aqui é igreja, isso aqui é meu trabalho. Não, a gente lida com gente. Gente tem dentro da estrutura da igreja, tem na família, tem na escola, tem na faculdade, tem no trabalho, enfim, gente. Né? A gente lida com gente. A palavra dessa temporada que tem voltado, de acordo com o Chapolin, é a dicotomia. Não há dicotomia entre... Mas exatamente, não tem
Então, isso é importante a gente colocar essa base para que você que está em casa entenda que nós não estamos falando de liderança servidora na igreja, nós estamos falando de liderança servidora. Se você tem talvez, se é professor, se você tem uma empresa ou você tem algumas pessoas sob sua responsabilidade dentro de casa, a liderança servidora toca todos os aspectos, porque a gente já entendeu que o reino de Deus e o modo de vida da cruz, que a gente falou na semana passada, tocam todos os aspectos da vida da gente. Pastor Charles, Pedro está escrevendo, falando sobre líderes e para líderes também, mas como é que acontece isso na igreja, né? Como é que a igreja chega a esse momento de entender, não, nós precisamos organizar as coisas e colocar às vezes alguns com mais responsabilidade ou com uma responsabilidade especial? De onde vem essa necessidade de organizar essa igreja? A igreja cresceu, né? A gente vê o movimento do cristianismo, ele tomando uma dimensão cada vez maior. O nosso guia de estudo, inclusive, vai mostrar isso para a gente, né? Que esse crescimento, essa expansão do cristianismo primitivo começa ali com os 12, depois aumenta ali para os 70, depois para 120, depois vem a pesca maravilhosa do Pentecoste, que a gente já comentou em algum episódio aqui, que aumenta para 3.000, 5.000, e aí o evangelho ele começa a se tornar algo tão poderoso, que muitas pessoas vão se convertendo, e aí surgem algumas demandas, algumas necessidades. E uma delas era organizar, por exemplo, a distribuição do alimento, né, que o guia de estudo vai tocar nesse ponto. Surge a necessidade de organizar as igrejas, os apóstolos, né, que significa enviados, eles plantavam as igrejas e havia a necessidade de uma organização, né? Tudo demanda uma certa organização, tudo que a gente vai fazer. E é interessante quando a gente fala de denominações religiosas, né, a nossa igreja, por exemplo, o movimento adventista, ele começa inicialmente com um grupo também de pessoas em torno da Bíblia, estudando a Bíblia e procurando entender ali qual seria o caminho que eles deveriam trilhar, isso por volta ali do século XIX, né, 1800 e pouco, e depois, quando esse movimento se expande, ele começa a crescer, há uma necessidade de organização também, como houve lá no cristianismo primitivo, e aí houve a separação das funções. A igreja adventista, ela também, por volta ali de 1860, quando ela se organiza oficialmente, ela se organiza com essa finalidade de separar funções, de organizar o crescimento, e também de fazer com que a organização ajudasse na expansão da igreja, no movimento missionário da igreja. Houve, no início do movimento adventista, uma certa resistência na organização. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo como surge o movimento, houve uma certa resistência, com receio, mas a gente vai se organizar. Havia alguns episódios de outras denominações que meio que era como uma espécie de um fantasma, organização, mas isso daí é uma coisa meio negativa, mas entendeu-se que a organização, não no sentido de criar uma hierarquia para oprimir as pessoas, mas de criar uma hierarquia para que essa hierarquia pudesse servir, pudesse ajudar e pudesse alcançar os objetivos missionários de maneira mais efetiva da igreja. Eu acho que mais ou menos isso. Eu acho bacana você falar dessa resistência que teve para a organização, porque quando a gente pensa nos modelos de organização, nos modelos, nessas estruturas hierárquicas que existem ao nosso redor, geralmente elas se opõem à ideia bíblica de organização, à ideia bíblica do porquê existe uma estrutura. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente percebe que até ali no Samuel tinha um modelo, tinha uma organização, a organização do santuário mesmo, e depois, antes os juízes e tudo mais, mas era nesse sentido, de uma liderança que servia, era sempre gente em serviço. Aí, de repente, eles olham e eles querem copiar o modelo organizacional das outras sociedades, trazem a monarquia para dentro do povo e aí passa a ter a organização replicada, né? A organização do mundo replicada, né? A organização da sociedade passa a ter esse espaço dentro do povo de Deus e aí passa a ter líderes que são apenas servidos. Exato. Eu acho que o lance aqui é o que gravita em torno do que, né? Porque nesse modelo anterior que você mencionou, os líderes, eles gravitavam em torno do povo, né? A liderança era a favor do povo. E nesse modelo que foi copiado, né, você mencionou aí a questão da monarquia, que Deus, inclusive, falou, olha, não é por esse caminho. Mas o povo insistiu tanto e eles assimilaram esse modelo organizacional, aí tudo começou a girar em torno do rei. Né, diferente do modelo que Deus havia estabelecido, girar em torno do povo ou girar em torno do rei, né, daquele que está sentado no trono, alguma coisa assim. Mas pensar dessa maneira não torna a liderança, Bianca, os líderes eles não se tornam... Tira um pouco da ideia deles... A gente pensa em líder como alguém especial e tudo mais, tá? Ele não fica meio que... Líder, a palavra líder, ela já vem carregada, assim como outras tantas na nossa língua portuguesa, né? Bem carregada de alguns sentidos, assim, que não necessariamente são aqueles, né? Então, por exemplo, líder é aquele que ele surge
como alguém especial, alguém superior, alguém que está num patamar acima dos mortais, né? E não, o líder ele não é isso, ele não é alguém superior, alguém melhor, alguém, né? Enfim, é alguém que na verdade ele não está ali para impor as suas ideias, ele está ali necessariamente para servir. A gente não acredita numa liderança que ela está ali para oprimir. A gente falou sobre opressão e tal, né? O líder ele não existe, ele não surge ali no contexto de dominar, ele está ali para influenciar. E é por isso que quando a gente olha para Cristo, a gente vê uma liderança perfeita, que é uma liderança que não necessariamente fala não, isso não pode, isso não... Em momentos, sim, às vezes você precisa se expressar dessa maneira, mas ela não serve só para isso, né? A liderança ela serve mais para influenciar, e era o que Cristo fazia, né? Então, quando a gente olha para Cristo, mais uma vez a gente tem esse maior exemplo de líder, de fato, e não um chefe, né? Como a gente coloca hoje num contexto mais atual, né? É bom que a gente fique claro que a gente não está falando contra, né, a liderança, né? A gente está simplesmente querendo, entendendo que a liderança é necessária. Né, Isaac? A liderança ela faz parte do modo de operar até mesmo desse reino de Deus que a gente está falando. Claro, e é o que a própria Bianca falou, né? O papel do líder ali não é de oprimir. É o que Pedro vai falar aqui no capítulo 5, né? A gente pode ir aqui para o capítulo 5 da primeira carta dele. Ele vai dizer o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu próprio presbítero como eles, Pedro se coloca aqui como um líder também, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Ou seja, antes dele começar a discursar sobre liderança, o que ele coloca como base sólida? Cristo. Os sofrimentos de Cristo, que é tudo que a gente já vem discutindo até agora nessa temporada. É o quê? É o se dar, é o negar o próprio eu, se dar pelo outro, servir o outro. Então ele coloca aqui, olha, vocês presbíteros, ou seja, o presbítero ali era quase que o topo da liderança eclesiástica, né? Ele vai falar assim, qual é o paradigma que precisa orientar a liderança de vocês? Os sofrimentos de Cristo. E aí ele vai dizer no verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Como é que Deus quer que lidera? E aí, sempre que a gente for falar a expressão como Deus quer, para onde a gente tem que olhar? Para Cristo. Sim. Cristo é a manifestação total e completa da vontade de Deus. Como Cristo liderou? E aí você começa a observar a liderança de Cristo, é muito impressionante isso, né? Até assim, digamos, aquela dicotomia do Chapolin, né? Autores seculares, eles vão falar sobre Cristo de uma maneira, de uma análise um pouco menos religiosa, e você observa como é que era perfeita a liderança de Cristo, porque ele fazia justamente isso, Bianca, da coisa da influência. E outra, ele dava tudo. Precisava falar muita coisa, né? Nossa, no exemplo agia, dele, você já percebia. E eu lembro um autor assim que ele é até um pouco controverso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o Augusto Cury, ele faz uma série analisando a inteligência de Cristo. Sim. E uma coisa que ele escreveu assim me marcou muito. Cristo, ele dava tudo e não esperava nada. Então ele nunca se decepcionava. Por que ele não se decepciona por Pedro? Porque ele falou assim, eu não estou aqui esperando de volta o que Pedro tem para me dar, eu estou aqui para dar coisas para Pedro. E aí quando Pedro nega, ele fala assim, não, eu já estava esperando, mas é aquilo que a gente falou no começo, esse Pedro, você me ama? Então, esse amor que eu te demonstrei, você não precisa devolver ele para mim. Reproduza. Você precisa devolver ele para quem você vai liderar agora. E aí Pedro vai dizer aqui, olha, espontaneamente, não por sorte da ganância, ou seja, não é para você liderar, assumir um papel na igreja, porque você quer um status na sua igreja, porque você quer um retorno financeiro, de influência. Você que vai ser pastor, não vai fazer isso pelo seu salário, porque é um jeito de você ganhar a vida e colocar o leite em casa. Não, a perspectiva o tempo todo tem que ser o quê? O serviço. E aí no verso 3 ele diz, não como dominadores do rebanho que lhes foi confiado, mas antes tornando-vos o quê? Modelo. A gente vai continuar a leitura do texto e a gente vai continuar pensando sobre esse modelo de liderança em Cristo e o que é exatamente essa liderança servidora. E a Anaeli ainda não falou, mas a gente vai continuar... Para as cenas dos próximos capítulos. Ok. A gente vai continuar pensando sobre a liderança servidora e como que a gente consegue, como nós conseguimos também desenvolver essa liderança servidora. Mas isso tudo no segundo bloco, a gente volta daqui a pouco.
Código Aberto de volta. Nós terminamos o nosso primeiro bloco falando sobre liderança servidora e liderança que segue o modelo de Jesus. O Isaac estava fazendo a leitura de 1 Pedro, capítulo 5. E se você está nos acompanhando e pensando, eu quero acompanhar bem o que está acontecendo, então pega a Bíblia e vai junto com a gente. Vai lendo junto com a gente aí 1 Pedro. Nós estamos em 1 Pedro, capítulo 5, estamos lendo os primeiros versos desse capítulo. Nesse capítulo, nessa sessão de forma bem especial, Pedro está falando sobre como os líderes devem se portar, o que é esperado deles. E o Isaac acabou de ler o verso 4, né? 3. O verso 3, acabou de ler o verso 3, e a Bianca ia falar alguma coisa. Eu ia falar que, ainda nesse contexto, né, pegando o gancho do Isaac, a gente falando da liderança de Cristo e tal, nós não lideramos para ter poder. Geralmente o líder é aquele assim, não, eu sou líder aqui, eu mando e tal, que é um status. Eu tenho a caneta e agora... Eu tenho a caneta, eu tenho o poder de dizer não, eu tenho o poder de mandar embora, eu tenho poder de... Isso dentro até no nível eclesiástico, né? Mas nós não lideramos por poder, nós lideramos por compaixão. E aí entra a liderança servidora. A gente só desenvolve a nossa liderança, de fato, a verdadeira liderança, quando nós temos compaixão. Não quando a gente quer poder. Porque quando a gente quer poder, você pode ter certeza que você não é um líder. E isso é muito contra a cultura e é uma disruptura, né? Porque você pensa, liderança não é para ter poder, não é para exercer poder, mas se é dado algum tipo de poder, é para manifestar compaixão. Se você recebe algum tipo de autoridade, é para manifestar compaixão. E ainda dentro dessa questão, né, da liderança, poder, me vem à mente aqui uma curiosidade teológica mesmo, né? Porque geralmente quando a gente fala de líder, a gente pensa em status, em cargo, em posição, né? O camarada é presidente, é CEO, ele é o cara e tal. E a glória, né, o glamour está associado à posição, ao status que ele desfruta, ao poder que ele tem nas mãos, né? Só que quando a gente vai para a Bíblia, né? A Bíblia é tão contra a cultura, né? Tão subversiva nesse sentido, que ela mostra que Jesus, ele vai revelando a sua glória à medida que ele esvazia-se do seu status. Então você, por exemplo, pega aí o Evangelho de João. O Evangelho de João vai aparecer a palavrinha glória lá logo no primeiro capítulo. Só que ele diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e aí João desmascara o Verbo e diz, o Verbo sabe quem é? O Verbo, ele se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele veio para o que eram seus, os seus não receberam. Ou seja, é esse processo de descensão do verbo, esse processo de esvaziamento do verbo, é esse verbo que vem, é esse verbo que se aproxima, é esse verbo que desce do pedestal, que se esvazia de si mesmo. É nesse processo que ele revela a sua glória, o seu verdadeiro status. Aí você vai lá para um texto que o Isaac em algum episódio já mencionou, que é o hino cristológico de Filipenses, né? Ou seja, Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se fez um servo, esvaziou-se de si mesmo, tomando aquela forma, foi até a cruz. Ou seja, a glória, e aí esse texto, por isso, ele complementa falando da exaltação. A exaltação é posterior ao esvaziamento. E a exaltação é algo que é feito por outro, né? Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Deus o exaltou, exatamente. Você vê assim, o paradigma da glória ou do poder, ele sempre está associado ao serviço, ao processo de esvaziamento. E dentro disso daí, ele fala assim, Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, Exato. Pela qual todo jeito se dobrar. Qual é esse nome? Cristo. O que é Cristo? Morto ungido. É o nome máximo do serviço. Exato. Daquele que serve. Do servo sofredor. Que é o do Messias, servo sofredor. Que é o servo que sofre em prol de. E aí, complementando só rapidamente o que você falou, Ellen White, ela tem uma citação, eu não vou saber de cor agora a citação, mas você pode pesquisar aí, que ela fala exatamente nessas palavras. A glória do nosso Deus é dar. Qual é a glória de Deus? É a sua abdicação do que ele é pelo outro. Eu lembrei de uma outra citação, você me permite, Tiago? Uma outra claro. citação, um teólogo do Novo Testamento, eu gosto demais, é uma frase. Twitter, 140 caracteres, Twitter, mas uma frase bonita também, que tem um teólogo do Novo Testamento que, comentando o episódio da cruz, ele diz assim, que a glória de Deus não brilha na coroa dos poderosos, mas na face ensanguentada do Cristo crucificado. Bonito. Então, assim, a glória de Deus se revela não na coroa, na monarquia, nos tempos áureos de Jerusalém, mas a maior glória de tudo isso que a gente vê de Gênesis ao Apocalipse está no Cordeiro ensanguentado. Ali está a glória de Deus. Eu ouvi uma vez o pensamento que é parecido com isso, que é a ideia de que a igreja foi ganhando ouro, né?
foi se tornando rica na igreja cristã, né? E aí começou a fazer a cruz também de pedras, de ouro e a cruz de vários materiais, né? E há uma citação também de alguém que algum dia olhou e falou assim, tem ouro por todos os lados, tem ouro até na cruz, mas nada disso fala da cruz, né? Nada disso fala da cruz, porque a cruz não é isso, né? A cruz não é essa suntuosidade. Mas eu penso que tem Agora eu quero levantar uma questão, antes da gente continuar aqui no nosso guia. Nayeli. Ela já olha para trás, ela acha que ela está sendo Mas perseguida. você pode franquear essa oportunidade de resposta para outra pessoa. Mas também, às vezes, não acontece de que o serviço fica muito... A gente passa a ter um discurso de servidor, no seguinte sentido de, não, mas eu estou a serviço, eu estou aqui para servir, eu cheguei para servir, eu quero servir. E, às vezes, a gente transforma essa postura de servir em uma maneira de reforçar a nossa posição, né? A gente transforma, o discurso se torna... É o discurso do serviço, mas ele reafirma a nossa posição de superioridade. Eu me sirvo mandando em você, né? Eu te sirvo mandando em você, né? Não. Te dizendo o que fazer. O que você pensa sobre isso, Nayeli? Eu penso que você falou, é isso mesmo. Na verdade, assim, eu me preocupo. Eu fico ouvindo isso rodar e tal, eu me preocupo olhando para mim como líder. Que as pessoas, às vezes, em casa, quando elas escutam a gente, e elas olham para a gente como líder. E muitas vezes eu, quando estou ouvindo alguém que parece estar numa posição superior ou está aparecendo mais, eu projeto sobre ele a minha responsabilidade. Então, quando a gente critica o outro líder, no fim a gente critica a gente mesmo. Porque é uma autocrítica, aqui eu né? tenho que ser... Eu estou criticando você aqui, mas dentro da minha casa eu sou a líder, eu sou a mãe da família. Sou eu que tenho que cuidar dos meus filhos. Será que eu estou fazendo esse serviço? Será que eu estou botando isso em prática? Entendeu? É isso que eu me preocupo. Eu estou lembrando aqui de uma questão também sobre a liderança, que é o legado. E a gente falou isso há alguns episódios anteriores, eu citei aqui de que todos somos líderes em potencial, todos. Não é porque você não tem um cargo na igreja ou que você não é chefe no seu trabalho, enfim, em alguma esfera da sua vida, em algum mundo, né, seu, seja em casa, no trabalho, sei lá, na igreja, você é líder. A Nay citou ali em casa, por exemplo. Nós somos líderes dentro de casa. O problema é que a gente não quer nesses mundos esses mundos menores, mas a gente quer conquistar uma liderança fora, né? A gente almeja isso, porque a gente almeja o quê? O poder e tal. Não é uma liderança servidora. Aí me vem o legado. Porque o servir, a liderança servidora, ela não está ali para que você apareça, mas para que você deixe uma obra, para que você deixe um legado, para que outros, quando você sair daquele lugar, outros continuem um trabalho. Inclusive, o Mário Sérgio de Cortella, que vocês sabem que eu gosto bastante dele, ele tem um livro chamado Qual é Tua Obra? É muito legal, porque ele fala sobre legado, ele fala sobre essa liderança servidora também, que é o que você tem deixado? Você quer ser importante ou você quer ser famoso? E aí você tocou num ponto importante, porque dessa coisa de ser importante ou ser famoso, porque a gente pensa Hoje a gente tem um monte de gente que olha para a internet virou uma vitrine para todo mundo. E todo mundo quer ir para a internet, quer fazer coisas e quer estar ali para ser visto, todo mundo quer ser um influenciador digital, né? Essas coisas todas. E quando a gente olha para essa ideia, a gente fica pensando que isso é uma busca por liderança, porque eu quero ter uma liderança, uma espécie de ascendência sobre o outro. E aí vem, então, a Bíblia e diz o seguinte, você quer ter essa ascendência, você quer criar A gente incentiva a moçada, né, a criar canal, a criar blog, fazer tudo isso, está tudo certo, faça quanto você quiser, mas o Espírito é o de Cristo. O Espírito tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se em algum momento a gente está fazendo algo para que o nosso nome seja mais marcado, mais evidenciado do que o nome de Cristo, aí é hora de fechar o canal, é hora de acabar com o blog, é hora de colocar um saco de pão na cabeça e parar com isso. Eu digo isso porque tem muitos jovens, por exemplo, líderes, que eles falam assim, se me tirarem do cargo, eu quero mais que tudo dê de errado. Outra pessoa que vier no meu lugar, tomara que dê tudo errado, porque daí eles vão olhar para mim e vai falar assim, olha como ele era bom, né? Nós temos saudade desta pessoa. Não, se você tem saudade de você, não está certo. Você estava servindo a si mesmo, né? Você não foi um bom líder, você não deixou um legado para que os outros continuassem e o trabalho continuasse sem você, né? Isso é muito sério que a Bianca está falando, né?
em vários contextos, né, de empresa, de igreja, vários contextos, né? Porque a partir do momento que eu saio de um espaço onde eu estava liderando e eu tenho essa tendência de pensar, não, se não for comigo ou se eu não estiver lá, as coisas não vão acontecer. E se isso traz para mim uma espécie de bajulação ou uma espécie de contentamento, é um sinal de que eu não estava servindo as pessoas, a comunidade, eu estava servindo a mim mesmo. Você está muito em sintonia com o Chapolin, que ele acabou de falar a respeito disso, desse líder que entende que ele é a peça fundamental, indispensável, né? Que assim, não, se eu sair... Substituível, né? Nada funciona. Mas eu quero aproveitar a presença do pastor Jader Santos. Ok. Porque o músico é líder, porque ainda mais a gente pensando na igreja, ele é líder porque ele dá a mensagem, é visto como uma figura a ser copiada e vista, mas também na música e para os músicos é também um desafio ser esse líder servidor, né? Porque também a música, ela traz um glamour às vezes para o sujeito que é fácil de mexer com a vaidade, com o ego e colocá-lo acima, né? Você sabe que você tocou num assunto assim bem crítico. E eu queria deixar um exemplo aqui, pelo menos para mim é muito claro, por exemplo, de liderança de uma gangue e de uma ONG, né? Quando você pensa assim na liderança de uma gangue, as pessoas se organizam e alguém lidera aquilo para fazer alguma coisa em seu benefício, né? Ah, vamos fazer uma arruaça, vamos pintar aquele muro, ou vamos não sei o quê. É sempre para cá, né? De uma ONG é sempre para lá, né? E musicalmente falando, você vê, a gente tem sempre um grupo de pessoas, né? Seja uma orquestra, seja um coral, seja um grupo, seja... para que aquilo funcione, tem que ter uma liderança impondo algumas coisas, alguns limites, alguma estratégia, né? Ou alguma linguagem. E o que eu acho mais bonito num trabalho musical é que quando esse trabalho musical é voltado para fora, né? Não para os seus ideais unicamente artísticos e etc e tal, mas quando aquilo se volta para fora, é muita bênção que vem, né? E é muita bênção para quem ouve e para quem faz, né? Então, eu acho bem bonito isso, muito bonito. Você ia falar, Nayeli? Eu acho que para todos nós que temos poder, podemos falar. Uhum. Seja aqui agora na TV, seja na internet, com quantidade que você tem de seguidores, a gente corre um risco. O risco de achar que a gente é grande coisa e achar que porque eu sou líder eu sou realmente superior e com isso fazer um papel que a gente critica. Então, o que a gente critica a gente repete. Por exemplo, fazer o papel, isso eu já falei, acho que posso até estar sendo repetitiva, mas cuidado para não doutrinar as pessoas no que você acredita somente, que não está totalmente baseado na Bíblia, entendeu? E está repetindo o que outras pessoas já fizeram com você e você não concordou. A gente, porque está aqui na TV, a gente não é especial. A gente não é mais inteligente. A gente não recebe mais espírito. A gente não é mais dono da verdade e da palavra. A palavra está acessível para todo mundo. Então, se você quer ser líder e levar a palavra, ela está aí. É só você pegar. Só ir e até não ela, né? ache que você, nem porque você está em cargo de igreja ou porque você apareceu em algum lugar, isso não te coloca em posição superior. E eu falo isso primeiro para mim. Eu não sou especial. Então, outro detalhe. Se eu falei alguma coisa, ou se alguém que você acha que é tão especial falou alguma coisa, e você não acredite piamente num primeiro momento, busque a palavra. Busque as respostas na palavra para que você não seja... tente derrubar aquela pessoa, né? Não, mas assim, em a palavra função de você seja o não filtro, ser né? enganado por qualquer coisa. Porque o que é mais válido, acima de tudo, não é a palavra do líder. Quando ele não está embasado na Bíblia, de que adianta? Agora, se esse líder está falando de acordo com a palavra, e eu vou lá na minha palavra e eu verifico, ok. Mas que a gente busque na palavra primeiro. Como é que a gente vai filtrar aquilo que vem dos líderes, Exatamente. né? A gente, quando olha para a epístola de Pedro, para as cartas de Pedro, acho que tem duas coisas que vão nos ajudar a falar desse ponto do programa até o final, que é como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se transforma, então, em líderes servidores? Como é que a gente consegue, como é que nós nos tornaremos nisso e que perigos a gente precisa evitar? Porque é um negócio de todos os dias, né? O que a gente tem que fazer e o que a gente precisa evitar para ter essa liderança, para exercer essa liderança servidora. Quem quer falar depois do intervalo? Eu só queria fazer isso só mesmo. Que ótimo. Já
Volta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. E já que a Bianca manifestou esse desejo, ela vai falar, mas logo depois da música. Tava brincando, mas tá bom, eu falo. Daqui a pouquinho a gente volta. Fica por aí, Código Aberto é o seu espaço. E logo mais a gente está aqui de novo. Código Aberto está de volta e nós estamos no terceiro e último bloco dessa nossa 7ª lição, 7º encontro que nós estamos tendo aqui. Antes da gente voltar para o nosso tema sobre liderança servidora, sobre como desenvolver uma liderança servidora e que perigos a gente precisa evitar para se manter como líderes servidores, a gente vai ouvir música de 2 líderes servidores. Nayeli cantando e maestro e pastor Jader Santos tocando. Que Deus abençoe vocês. Amém. Consegue coisas tão incríveis. O amor é quem nos pode transformar. Só o amor vê coisas que ninguém jamais notou e decifra até o que não se falou. É o amor que faz a gente rir quando está triste e nos lembra que a esperança existe. Desperta em nós a pura emoção e faz de umas notas a mais linda canção. Foi o amor que carregou a nossa culpa. Foi o amor que aqui sofreu imensa dor. Fez de um rei o mais humilde carpinteiro. De pedaços nos tornou de novo inteiros. Esse amor é quem constantemente nos convida a viver definitivamente a vida. Se ele vai mais longe do que alguém já foi por mim, por que não me entrego a um Deus tão grande assim? Esse amor é quem constantemente nos convida a viver definitivamente a vida. Se ele vai mais longe do que alguém já foi por mim, por que não me entrego a um Deus tão grande assim?
Que lindo. Lindo. As duas músicas que você cantou no outro programa e nesse tem muito a ver com aquilo que a gente está falando. Obrigado, viu, Jader? Obrigado também, porque é sempre muito bom ouvi-lo. É bom ouvir você também, Nayeli, sempre muito bom. De novo. Pelo menos o Jader é novidade, né? Já deixa já tudo certo, porque para a próxima temporada o Chapolin vai te ligar de novo para estar aqui de novo. Beleza? E Nayeli, você quer cantar na próxima também, temporada? Convidando, Bom, né? uma voz bonita dessa podia ter sempre, né? Podia estar, né? Podia Tranquilo. ser vitalício. A gente volta aqui para o nosso estudo. A gente tem alguns pontos a cobrir, né, no nosso guia. E não só do nosso guia, mas daquilo que o texto bíblico apresenta em 1 Pedro capítulo 5. Que característica a gente precisa desenvolver e como é que a gente se torna esse líder servidor? Porque líder servidor a gente está falando da maneira de lidar com as pessoas e tal, mas é algo que acontece, alguma coisa que tem dentro da gente que faz isso acontecer. E pelo que a gente vê aqui no texto, o que é, no texto de 1 Pedro capítulo 5, o que é, qual é esse sentimento que vai possibilitar a gente a estabelecer relações de liderança marcadas pelo serviço? Tem aqui 1 Pedro 5, versículo 5, né? Pois Deus se na tradução aqui da minha Bíblia, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aí versículo 6, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Acho que a principal característica é a humildade, né? E isso, inclusive, de quem é liderado e de quem lidera, né? Nessa troca, né? No contexto de que todos somos líderes, todos somos influenciadores, mas há um contexto também onde você é liderado. Todos somos líderes e liderados. E liderados, né? Exatamente. E quando você é liderado, você também precisa ser humilde em relação até ao seu próprio líder, porque ele também erra, ele também cai e ele também precisa de misericórdia, né? Às vezes a gente olha para o líder, olha, não acredito, nossa, que coisa, olha o que aconteceu, olha... Mas nós também precisamos ser humildes para reconhecer de que ele também é falho, como assim nós somos falhos, né? E o líder também se revestir aí de toda a humildade, porque de fato ele vai entender que a exaltação dele não está aqui ou agora, mas Deus é Deus quem traz essa exaltação. É interessante pensar que esse texto é direcionado, né? Ele diz ainda está falando sobre liderança, falando sobre serviço, ele começa no verso 5 dizendo, rogo igualmente aos jovens. E isso é um negócio desafiador, né? Porque toda vez que a gente conversa sobre isso, em qualquer tema que apareça, eu sempre falo, eu não entendo por que a gente não consegue unir as forças. Como a gente gosta de criar impedimentos entre jovens e mais velhos, e veteranos e mais sábios. Ou tradicionais liberais. A gente sempre quer criar duas alas, né? Duas alas. E as duas alas não vai ser bom, porque são não estão na mesma unidade de propósito. É oposição, né? E a gente poderia crescer tanto para frente e para cima se a gente trabalhasse junto, porque as duas coisas têm o que ensinar e têm o que aprender. Quando eu olho para o meu avô, e eu já tive essa conversa com ele, eu vejo, poxa, como tenho coisa a aprender com tudo que você aprendeu na vida, com todas as vezes que você leu a sua Bíblia. E como eu, que venho com a mente fresca, trago novidades que talvez vão ser tão úteis para você. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais respeitoso, isso humilde, claro, primeiro ponto. Mas o respeito que está faltando. A humildade cria esse ambiente de respeito, né? E sem briguinha, sem rixinha boba. Eu acho que dá para as duas coisas trabalharem juntas e serem excelentes. A diversidade, a unidade na diversidade. Eu até penso, Nayeli, que a humildade, ela traz consigo essa disposição para o aprendizado. Eu acho que a humildade é você estar constantemente pesquisando. Ciente do que falta, né? Ciente do que falta, exatamente. Ciente do que falta. Rastreando, assim, essa oportunidade de o que eu posso aprender com este, com o outro, com aquele. Não importa quem seja, não importa se é mais novo, não importa se é mais experiente, não importa se é da minha denominação, da mesma confissão religiosa, não importa a classe social, mas eu tenho sempre algo para aprender com outra pessoa. E eu acho que isso é uma evidência de muita humildade, né? É porque a humildade, ela me coloca num patamar onde eu valorizo mais o relacionamento do que a necessidade de estar certo. Porque muitas vezes o mais velho ele está certo e o mais jovem ele quer estar certo também, e aí eles vão se chocar. Muitas vezes o mais velho ele pode estar errado, né, na sua tradição, na sua experiência. A humildade vai fazer com que ele fale, não,
eu preciso avaliar, como a Anaeli já falou, pela palavra. O que é a palavra? Ela é superior à minha tradição. Mas tudo isso exige o quê? 2 palavras que Pedro ele cansou de falar já nas suas cartas, e ele vai continuar repetindo. Submissão. Submeter-se. O que é submeter-se? É baixar Cristo e falar assim, não, eu estou aqui por um propósito, que é refletir, dar o exemplo de quem Cristo é, a liderança que Cristo exerceu. E ele vai falar aqui no verso 5 o quê? Cinjam-se da humildade. Ele já usou essa expressão antes, ou seja, use a humildade como o cinto que vai ligar toda a sua vestimenta. Então, se você vai se revestir da verdade, seja essa verdade qual for, doutrinária, evangelística, ela tem que estar ligada pelo quê? Pelo aquilo que liga tudo, que é o cinto da humildade. E essa humildade você só encontra perfeitamente no exemplo que o nosso líder já deu. Cristo ele liderou pelo seu exemplo, que é na cruz. Então, debaixo da cruz não tem espaço para disputar quem está certo e quem está errado. Tem espaço e crescimento para o quê? Para o serviço desinteressado. E tem uma coisa importante também, que humildade tem a ver com identidade, né? Tem a ver com o entendimento que você tem a seu respeito também. Cristo só lavou os pés dos discípulos porque ele sabia quem ele era. Ele sabia que isso não ia diminuí-lo, né? Exatamente, porque a gente está preocupado com isso. Ai, mas poxa, que situação, estou me colocando num estágio aqui de muita humilhação e tal, não sei o quê. Não é isso. Humildade tem a ver assim, eu sirvo porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei de onde eu estou vindo, eu sei o propósito da minha vida, eu não preciso de ninguém, não preciso de glória, não preciso de nada, porque eu sei quem eu sou. E é bacana você falar disso, do negócio de não quero ir porque vou ficar menor, porque às vezes eu penso assim, né, que tem, em alguns momentos, a gente só se coloca em serviços que deixe claro que a gente ainda está acima. Então eu vou servir, mas eu vou servir deixando claro que eu sou aquele que dá, eu sou aquele que eu estou servindo, estou te dando, vou dar comida lá para o morador de rua, mas deixar bem claro e bem marcado que ele é morador de rua e eu não. Então também a gente às vezes entra em umas relações de serviço que elas também estão contaminadas pela nossa soberba. E aí vem o que Paulo diz, Deus resiste aos soberbos, humilháveis diante da poderosa mão dele. Então, e acho que essa clareza de identidade é algo que a gente vai falar daqui, acho que a 2 encontros, daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre saber quem a gente é. E a gente vai voltar nessa coisa da identidade porque isso é fundamental para a gente estabelecer essas relações. Eu acho que é sadio para qualquer relação, assim como você já falou, olha, aqui a gente expõe o que a gente pensa, como a gente visualizou a mensagem, mas existe espaço para discordar. Tem que haver espaço. Ninguém obrigatoriamente vai pensar exatamente igual. Então, isso às vezes também falta pra gente, né? Dentro de qualquer relação, dentro do casamento, por exemplo. Acho que pra mim é difícil. E o Gui sempre fala pra mim, meu esposo, que a gente não tem que concordar o tempo inteiro. E é difícil pra mim de assimilar. E realmente, não dá. Então, temos que abrir esse espaço saudável, em que o outro pensa diferente de mim, mas tá tudo bem. Que é a questão da humildade. A humildade traz isso, né? A humildade traz essa coisa da capacidade de ouvir, né? Da capacidade de ouvir o outro. Fala, Isaac. Sim, Thiago. E aí, isso pode causar tanto, né, nessas alas que a gente cria, da parte mais tradicional, da parte mais liberal. Não, mas e aí o que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer com os caminhos? A gente começa a ficar ansioso porque a gente não quer abrir mão do poder, da influência, da opressão, porque a gente teme perder essa mão, esse controle, e a coisa vai desandar. Então a gente começa a criar essa ansiedade, e a ansiedade faz a gente ficar menos humilde e querer oprimir ainda mais. E aí é nesse contexto que Pedro ele vai falar exatamente o quê? Aqui no verso 7. Por isso, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Para você, líder, que está ansioso, porque está achando que vai perder o controle, Deus está à frente da igreja e ele fala assim, ó, se você está ansioso, lance sobre mim a sua ansiedade. Ele não está usando aqui a ansiedade? Claro, a gente pode usar, não tem problema. Ah, eu estou doente, eu tenho uma conta para pagar, né? Lance sobre ele a ansiedade. Ok, mas o primordial que ele está falando não ache que é você que está à frente de tudo. Sou eu. O controle das coisas, eu já comprei tudo pelo meu sangue lá atrás, está tudo certo. O seu papel agora é servir e, pelo seu exemplo, influenciar e deixar um legado de salvação. E, mais uma vez, depois do Isaac ter dito isso e colocado esse verso que é tão conhecido sob essa perspectiva, eu acho que é importante a gente lembrar uma coisa. A gente aqui no Código Aberto tem um esforço muito grande que é apresentar a palavra, entendendo que os textos, eles têm um contexto, eles têm algo que está acontecendo em torno deles que faz com que eles tenham significado. E é dessa maneira que é importante a gente estudar a Bíblia, entendendo que o verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós,
pode, como Isaac falou, ser aplicado a isso, às minhas ansiedades e tudo mais, mas primariamente ele tem a ver com essa nossa necessidade de entregar o controle, porque é isso, submeter é isso, né? Eu entrego o controle. Já emenda o verso 8 aí, fazendo favor. E o verso 8, então vou emendar o verso 8, Isaac. Por favor. Sob sua palavra, Sob lançarei sua minha palavra. rede no verso 8. Verso 8 diz, sede sóbrios e vigilantes. E ele continua, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse é outro verso que a gente às vezes tira do contexto e fala, Satanás está como um leão rugindo. Mas quando a gente coloca nesse contexto se a culpa aqui... só fosse dele, né? E como se fossem coisas... ele coloca uma tentação, ele coloca para eu não olhar para isso, para não olhar para aquilo, está tudo certo, mas dentro desse contexto de humildade e submissão, parece que isso muda um pouco de sentido, né? O que esse leão que está rugindo está fazendo dentro desse contexto? Então, lembrando de que é Pedro quem está falando isso, e qual foi a experiência de Pedro com Satanás, que a gente já discutiu lições atrás. Pedro vira para Jesus e fala, tu és o Cristo. Ok, Espírito Santo. Jesus, não se submete a um serviço de morte, não. Arreda Satanás. Então, o que é o leão Satanás aqui que tá ao redor querendo devorar? É justamente esse espírito de Satanás de querer colocar em nós o orgulho. Satanás ele quer derrubar a gente pelo que derrubou ele lá do céu, orgulho. Então, ele está falando aqui, ó, pela fé, a fé em quem? Em Cristo, resista ao diabo. Como é que você resiste ao diabo? Deixando que o Espírito te humilhe para que você seja uma pessoa que serve baseada na cruz. Isso é interessante, né? Porque a gente sempre lê esse verso como um leão e a gente pensa, né, nas tentações vindo. Uma bebida, uma comida, um lugar que eu vou, uma roupa. E aí, de repente, a gente percebe que é muito mais sutil, muito mais perigoso. Muito mais complexa, né? Muito mais E complexa. mais comum de se acontecer. Não que essas coisas não sejam tentações, Sim, né? Não claro. sejam coisas que podem distrair o nosso caminho. Mas elas estão na mesma natureza dessa aqui, né? Que é do eu assumindo o controle. É o eu dizendo... É a não submissão. Vem de dentro para fora. Né? A gente está terminando esse programa, finalizando aqui a carta de 1 Pedro, e eu acho que a gente tem alguns pontos importantes dessa primeira carta. A gente falou muito sobre amor, o amor como norteando essas coisas, o exemplo de Cristo, uma vez que a gente é salvo por Cristo, seguir o exemplo dele, seguir esse caminho de cruz que ele seguiu, é o caminho da gente também. E essa maneira da gente chegar ao final dessa carta pensando que é um convite para uma vida, mais uma vez, em submissão e em humildade. Ser líder no pensamento bíblico não é um convite para poder, é um convite para demonstrar compaixão. Ser líder no pensamento bíblico é alguém que está submisso a Deus e que entende que, como diz o verso 6, o verso 7 é a poderosa mão dele que guia todas as coisas. E eu queria terminar esse programa lendo para você, para mim, um dos porções mais bonitas da primeira carta de Pedro, que é o versículo 10. Ora, se você quiser acompanhar 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nós somos responsabilidade dEle. Por que a gente não fica se melindrando com gente que rouba o poder ou que quer roubar a atenção que é pra gente? Porque nós temos a eterna glória de Cristo sobre nós e Ele é responsável. Pensando sobre isso, Pedro encerra suas palavras e seus conceitos dizendo o seguinte: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe você, que você continue seguindo por esse caminho e a gente se encontra na semana que vem no Código Aberto.